Então, pessoal, vamos dar continuidade à minha série sobre expansão e ciclos de desenvolvimento do capitalismo. Hoje, falando do princípio, falando de como se deu o início da expansão do capitalismo como modo de produção global. Então, eu vou falar de algo que aconteceu no século XV e no século XVI. Eu vou falar das grandes cidades capitalistas do norte da Itália. Eu vou falar do que aconteceu em Gênova, em Veneza, em Florença e em Milão. Eu já trouxe para vocês aqui, partindo de uma leitura do professor Eric Heiner, que para que o capitalismo se desenvolva é necessário uma lógica centro-periferia no sentido de que os países ou as cidades onde fica mais difícil sobreviver da agricultura é justamente nessas cidades que o capitalismo se desenvolve. Também já trouxe aqui uma visão do igual problema do capitalismo a partir da lógica da teoria marxista da dependência. Hoje, então, eu vou trazer uma outra visão a partir da obra de Giovanni Arrighi, lá no seu texto O Longo Século XX, que mostra como que a gente pode ligar aquilo defendido lá pelo professor Heiner, o defendido por Rui Mauro Marini e os demais marxistas da teoria da dependência, e aquela visão do Estado como peça indissociável para a realização dos interesses da burguesia, como bem nos alertou Marx. Aí a gente já nota a contraposição das chamadas quatro grandes em relação a Nápoles, que demorou muito mais a se desenvolver e tinha condições muito mais favoráveis para a agricultura. Veneza era a mais perfeita materialização do Estado que Marx identificou. Ou seja, o Estado servindo a burguesia. Porém, como a gente vai ver, ainda não usando totalmente a sua capacidade. As cidades do norte da Itália que se especializaram nas artes, como eles chamavam na época, foram cidades que se especializaram no comércio, se beneficiaram da sua situação geográfica ali no Mar Mediterrâneo, quando o Mar Mediterrâneo era o centro comercial do mundo. Veneza e Gênova se inseriram numa grande rede de comércio, conseguiram se beneficiar dessa rede. Formou-se uma rede de cidades que se baseavam no comércio, muito ricas, e isso aconteceu nas rebarbas da desorganização do sistema feudal. O sistema feudal, já dando todos os sinais de esgotamento, permitiu que em seu seio surgisse uma nova forma de organização da sociedade. Então, a gente pode dizer que esse primeiro ciclo de hegemonia, que nada mais foi que o primeiro ciclo de estabelecimento do capitalismo, aconteceu em meio a uma reorganização velada do modo de produção, onde o modelo capitalista começou a se sobrepor sobre o modelo territorialista de dominação. Giovanni Arrighi faz uma discussão muito interessante. Ele diz que na sua obra a proposta é discutir o andar de cima do capitalismo. Os marxistas, em geral, costumam discutir o andar de baixo, que seria o andar das relações de exploração entre o burguês e o proletário. O andar de cima seria justamente a esfera do Estado, que sustenta a prática do burguês. Por isso que o capitalismo é um sistema que se constitui através de períodos hegemônicos. Isso quer dizer que o desenvolvimento do capitalismo depende do estabelecimento de um Estado que garanta a sua expansão. E a própria concorrência interestatal faz com que se estabeleça um país como potência hegemônica em cada uma das fases de desenvolvimento do sistema. Pois bem, a mesma desorganização e crise sistêmica que colaborou para a ascensão do norte da Itália também foi a responsável
pelo seu declínio. Portugal passa a fazer concorrência à região durante a sua expansão marítima. E não muito distante disso, concomitantemente, também houve um deslocamento do fluxo de comércio do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, ao mesmo tempo que já mudava a configuração do modo de produção na Europa. O modelo capitalista começava a ganhar força para além do norte da Itália. Então, num primeiro momento de ciclo globalizante do capitalismo, nós vamos ver uma outra região que também se especializou nas artes, que também tinha dificuldades para sobreviver da agricultura, se desenvolvendo e tornando-se centro hegemônico de poder capitalista. Eu estou falando das Províncias Unidas, ou seja, da Holanda. A Holanda se beneficia de contratos com países que estavam se estabelecendo como potências colonialistas. E não só isso, ela se beneficia diretamente do novo fluxo de mercadorias no Oceano Atlântico. Também usa de uma ampla rede de comércio exterior. Porém, diferente do norte da Itália, a Holanda construiu essa rede de comércio exterior. Portanto, ela tinha um domínio muito mais direto dos seus parceiros comerciais. O modelo político, que era sustentado até então pela Espanha, com o seu forte poder hegemônico territorialista na época do colonialismo, começa a se desarticular. E é nesse processo que a Holanda, liderando as Províncias Unidas, consegue se estabelecer como potência hegemônica neste momento do ciclo sistêmico de expansão do capitalismo. A crise da Espanha pode ser vista como uma crise do modelo medieval de hegemonia. Então, na Holanda se tinha um Estado mais forte, no sentido de ser mais bem articulado com os interesses da burguesia, no sentido de ter um Estado que pode desenvolver melhor as suas potencialidades. A Holanda especializa o sistema de Veneza na medida que consegue liderar um bloco de países que se colocavam dispostos a defender os negócios apesar das crises políticas e das guerras. Foi o chamado Sistema de Westfália. E importante, quando eu falo em liderar, não é apenas um detalhe. Isso significa que a Holanda não tinha o controle direto desse sistema. E quando a gente for ver o papel dos ingleses, a gente vai ver que isso é algo ainda a se especializar no capitalismo. Mas o importante é que a Holanda se beneficiou do sistema de Westfália. Então ela se desenvolve nas artes, enriquece, ou seja, acumula riqueza, passa a servir, portanto, de banco para o desenvolvimento de outros países, ou seja, a Holanda lucra com a expansão da Europa em direção à América. Então aí a gente tem um primeiro ciclo claro de expansão e desenvolvimento do capitalismo. Primeiro, no norte da Itália, uma questão mais regional, abrangindo a Europa e se beneficiando das redes de comércio no Mar Mediterrâneo, e depois, no primeiro ciclo de expansão global, com a Holanda liderando as Províncias Unidas, se beneficiando do sistema de Westfália e da transição do centro do capitalismo global do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. E mostrando que, em ambos os casos, a não especialização no setor primário e sim nas artes, no setor de transformação, é que se atinge a chave para o desenvolvimento do capitalismo global. Certo, gente? Então, segundo vídeo da série chegando ao fim. Depois nós vamos falar ainda dos outros ciclos de expansão e de hegemonia. As referências estão na descrição e se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber as nossas notificações. E lembrando sempre, todo o conteúdo do Sai da Matrix é um oferecimento da galera que apoia o canal. Seja um apoiador do Sai da Matrix também e me ajude a se manter aqui. Então, ok, moçada? Tudo o que você precisa saber sobre
o vídeo, sobre as fontes, sobre como colaborar com o Sai da Matrix, você encontra aqui na descrição do vídeo. É só conferir ali e até a próxima. Valeu!